2 minutos para começarmos. Bruno, aí no caso eu já estou livre, né, do projeto de inscrição. Já, você já fez sua parte. Pronto, né? Aí o portfólio é com Tranquilo. você. Portfólio é comigo. Mas ainda vai Portfólio é ter mais tranquilo. alguma reunião? Acho que tu tinha dito que ia ter, não sei se Não, uma eu vou reunião fazer ainda. mais uma reunião, tipo, que vai ser a de cobrança. Eu quero ver se eu faço perto do dia da entrega final para cobrar quem não fez ainda e para ajustar o que vai ser feito. Porque eu quero montar, pode tirar qualquer dúvida que ainda reste e eu quero montar o portfólio, deixar ele bem direitinho, porque tipo, é até dia 30 de maio, dia 2 de junho eu já quero mandar tudo. Aí quem não entregou não entrega mais, aí só não recebe o ponto de participação da segunda parte. A primeira parte eu sou gente boa, vou distribuir para todo mundo aí. Um minuto. Boa noite, Bruno. Você postou a gravação das outras aulas. Arthur, vou postar todas amanhã, cara. Boa noite, Denis. Vou postar todas amanhã, viu? Porque eu tô sem pouquíssimo tempo aí, eu não tô conseguindo postar essas aulas. Eu termino de dar aula para vocês, eu começo a preparar a aula da outra semana já. É tanto que hoje não vai ter nenhum lockdown que eu não consegui converter essa aula para o formato do lockdown. Que essa mesma aula eu montei para o curso para a disciplina de controle de qualidade físico-química. Eu só fiz dar uma adaptada para a realidade de vocês, que é um pouco menos intenso, digamos assim. Eu dei uma adaptada para a realidade de vocês. E é isso aí. Porque quando eu dei essa aula para a disciplina de físico-química, ela foi mais de 3 horas. Foi quase 3 horas de aula. Só essa aula. Eu dei uma enxugada nela para ver se a gente consegue em 1 hora e meia. Eu acho que dá. Vou começar, viu? Senão a gente não termina. Bom, pessoal, boa noite. Como eu falei, infelizmente o lockdown não estará entre nós hoje. Ele está apresentou atestado, certo? Então, vamos começar. Pessoal, a gente na última aula viu a última parte de volumetria, que foi a volumetria de complexação, certo? A gente vai começar agora a entrar na parte instrumental, ok? Que nós vamos ver hoje espectroscopia de UV visível. Na próxima aula, cromatografia em camada delgada e cromatografia em coluna, que são as técnicas clássicas de cromatografia. E na outra aula, a parte de cromatografia de gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência. Eu acho que a gente conclui o semestre. Eu tenho quase certeza. Se não, é muito pouco que falta, tá bom? Mas vamos começar no que interessa. O que a gente vai estudar hoje, galera? Espectroscopia de UV visível, que é uma das técnicas mais utilizadas na química e necessariamente também na farmácia. Praticamente todos os equipamentos de cromatografia estão acoplados a um detector de UV visível, certo? Várias análises bioquímicas que você faz em um laboratório de análises comuns, você faz utilizando o espectrômetro de UV visível, certo? Então é muito interessante você conhecer a técnica para você saber o que você está fazendo. É o que vai diferenciar você de um técnico. Você não vai só saber usar o aparelho, você vai entender o que é que o aparelho faz. Mas primeiro vamos fazer uma introdução rápida à espectroscopia, certo? Pessoal, basicamente, assim, desculpem, o slide tem muito texto. Então, eu não vou estar lendo o texto com vocês, certo? Eu vou falar o que eu tenho que falar no slide, mostrar as animações. E esse slide vai ficar disponível no Ava. Eu já vou colocar logo na turma de vocês, para vocês lerem, certo? Talvez eu pule alguma informação, o texto fique um pouquinho diferente do que eu estou falando, mas não é diferente de ter conflito. Tipo, o que eu falei é diferente do que está no texto. É mais porque talvez eu pule algumas palavras, beleza? Mas eu não vou estar lendo o texto, ok?
Então, pessoal, a espectroscopia, ela basicamente é um conjunto de técnicas que vai analisar a interação que tem entre a matéria e a energia eletromagnética, certo? Para quem não sabe, energia eletromagnética é luz. Você incide luz sobre a matéria e você vai coletar dados a partir dessa emissão. Mas para vocês começarem a entender, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é radiação eletromagnética. Galera, radiação eletromagnética são ondas, ok? Ondas. E nós temos dois tipos de ondas. Nós temos as ondas mecânicas, que só tem uma direção, digamos assim, um componente, e nós temos as ondas luminosas, ou as ondas de luz, que tem duas componentes, que é uma componente magnética, certo? Aqui, ó. Uma componente magnética e uma componente elétrica. Em função dessas ondas ter duas componentes, elas conseguem se propagar em si mesmas. Como assim? Uma vai complementando a outra, é como se ela andasse sozinha, certo? Ela não precisa de um meio para andar. Fazendo analogia com a gente, é como se ela não precisasse estar pisando no chão para andar, ok? Isso faz com que as ondas eletromagnéticas consigam se propagar no espaço, que é o que permite que nós vejamos, por exemplo, a luz das estrelas. Pessoal, na espectroscopia, a gente vai utilizar somente a componente elétrica dessa onda, certo? Não importa muito na onda eletromagnética a componente magnética, eu quero saber mais da componente elétrica, certo? E essas ondas, as ondas no geral, na verdade, possuem algumas propriedades que é interessante que nós conheçamos. E são quais? Comprimento de onda, amplitude, frequência, período e energia. Na verdade, a energia é meio que um resultado da frequência e do comprimento de onda, tá bom? Se cortar, me avisa. Bom, falando dessas propriedades, certo? O comprimento de onda, galera, primeira propriedade que eu quero ver com vocês, o comprimento de onda, ele é basicamente a distância que eu tenho entre duas cristas ou dois vales, certo? Essa distância aqui, ó. Essa distânciazinha aqui, ó. Cristas da onda são aqui os topos da onda e vales são os fundos da onda. A distância entre duas cristas ou dois vales é o que eu tenho como comprimento de onda. Ou seja, se esse comprimento de onda for 2 centímetros, aqui, ó, eu tenho uma onda, ó. Uma onda que se formou, certo? Isso aqui é uma onda. Ok? Ou seja, ele tem essa largura. Isso aqui é o que, professor? Essa outra parte aqui? Essa onda que se repetiu. Ela se repete constantemente. Ficou tranquilo? Isso aqui de comprimento de onda é essa distância aqui. Vocês vão olhar para a distância entre os vales ou entre as cristas, e você ali tem um lambda, que é o comprimento de onda. Outra propriedade, galera, é a amplitude. O que é a amplitude da onda? É a distância que eu tenho entre o zero da onda, que é essa região aqui, ó. Entre o zero da onda, deixa eu botar aqui no cor azul. A distância que eu tenho entre o zero da onda, que é essa região que está na linha preta aqui, e o topo dela. Certo? Entre o zero e o seu topo, entre o zero e o seu fundo. Isso é a amplitude. Ok? O período, pessoal, de uma onda é o tempo que essa onda leva para percorrer seu comprimento de onda. Tipo, eu lancei uma onda, certo? 2 segundos. Aí formou outra onda, 2 segundos. Formou outra onda, 2 segundos. E assim sucessivamente. Vocês conseguiram ver, ó? Cada vez que ela fecha um pico e outro pico, ela percorreu um período. E cada intervalo desse que ela percorre um comprimento de onda é igual a 2 segundos. Esse tempo que eu demoro para fazer um comprimento de onda, percorrer um comprimento de onda, é o período da minha onda. Tranquilo? É como se fosse o espaço, o tempo que eu levo para percorrer uma distância. Tipo, de Fortaleza para Aracati são 150 quilômetros. Eu levei 2 horas para percorrer 150 quilômetros. É o período de tempo que eu levei para percorrer 150 quilômetros. É o período de tempo que eu levei para percorrer aquela distância. Tranquilo? Com alguma dúvida no que é comprimento de onda, no que é amplitude, no que é período? Isso eu cobro em prova, galera. Questão clássica de prova, questão de VOF. Certo? Frequência. Frequência, pessoal, é quantas vezes a onda, certo? Um comprimento de onda ou uma onda
vai passar em 1 segundo, certo? Quantas vezes a onda passa naquele intervalo de espaço em 1 segundo? Como assim? Você tem aqui, ó, do Y, do zero aqui, desse ponto, ao X. Boa noite, Josivan, tudo bom? Daqui ao X. Quantas ondas eu consigo percorrer nesse espaço em 1 segundo? Isso é frequência. Por exemplo, aqui eu consigo contar quantas ondas, pessoal, ó. Cadê meu pontinho, ó? 1, 2, 3 ondas. 3 comprimentos de onda. Todo mundo consegue perceber isso? Que aqui, ó, eu tenho 3 ondas pelos picos, ó. 1, 2, 3 ondas. Tá claro para vocês? 1, 2, 3 ondas. Ou seja, eu percorri 3 ondas em 1 segundo. Certo? Eu tenho uma frequência de 3 Hz. Essa unidade de Hertz aqui, ela também pode ser segundos a menos 1 ou 1 sobre segundo. Que é quantos comprimentos de onda, quantas ondas passam naquele espaço, naquele intervalo de tempo. Mais um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas. Frequência de 6 Hz. 6 ondas em 1 segundo. 6 ondas por segundo. Certo? Isso é frequência, pessoal. Mais uma. Aqui vão ter 12 ondas. Vou nem contar. Vai dar 12 Hz. Beleza? Uma coisa que eu quero que vocês reparem. Aqui, ó. Eu tenho um comprimento de onda desse tamanho aqui, ó. Aqui, o comprimento de onda diminui. Vocês vão ver já já que sempre que eu diminuo o comprimento de onda, eu aumento a frequência. Ou quando eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. Beleza? Alguma dúvida? Eu posso seguir? Show. E agora a energia, que é a energia da onda, ela é resultante da frequência do comprimento de onda dela. Beleza? Bom, energia, pessoal, da onda, ela é dada na unidade de joules, em kilojoules, essas coisas. Espera que tem alguém falando aqui no bate-papo. Alguém já mandaram. Tá bom. Certo? Dada em joules. Ok? Que apito é esse, meu Deus? Não fala. Certo. E, basicamente, é a quantidade de energia que a onda carrega. Isso que é muito importante vocês terem noção de energia, porque tudo que a gente vai falar agora vai ser em relação à energia da onda, energia absorvida, energia que a matéria vai absorver ou energia que a matéria vai emitir. O mais importante, pessoal, que eu preciso que vocês entendam, além de conhecer, saber o que é comprimento de onda, saber o que é frequência, principalmente essas duas, o que eu preciso é que vocês conheçam as relações que vai ter entre frequência, comprimento de onda e energia. Certo? Isso não pode errar. Isso vocês têm que ter encalacrado aqui na cabeça. Qual é a relação que tem entre a frequência e o comprimento de onda e a energia. Beleza? Pessoal, as relações são essas. Esquece um pouquinho a amplitude, esquece um pouquinho o período. Isso não é muito importante para cá, não. Eu quero que vocês conheçam as relações frequência, comprimento de onda e energia. A primeira equação que eu estou mostrando para vocês, ela está mostrando que a frequência vezes o comprimento de onda é igual à velocidade da luz no espaço, que é esse Czinho. Certo? A outra está te dizendo que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. E a outra está te dizendo que a energia é igual à constante de Planck vezes 1 sobre o comprimento de onda. Certo? Na verdade, isso aqui está até errado. É C sobre lambda. C sobre comprimento de onda. Tá bom? Vamos lá. O que é que essa equação aqui está me dizendo? Ó? O que é que essa equação aqui está me dizendo? Que a frequência vezes o comprimento de onda é igual à velocidade da luz. Pessoal, se eu pegar a frequência, o comprimento de onda, por exemplo, e passar para o outro lado, eu vou chegar nessa relação aqui, ó, que a frequência é igual
a C sobre lambda, certo? Qual é a importância disso aqui? Isso aqui está me dizendo que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Sempre que a minha comprimento de onda aumenta, o que, é que vai acontecer com minha frequência? Ela vai diminuir. Sempre. Elas são inversamente proporcionais. Fechou isso aí na cabeça de vocês? Frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda? Agora, em relação à energia. A energia, galera, é diretamente proporcional à frequência. A energia é igual ao constante de Planck vezes a frequência. Ou seja, sempre que a minha frequência aumenta, a minha energia da onda aumenta. A energia é proporcional à frequência. Pessoal, se eu pegar esse cara aqui, ó, essa equação, e substituir nessa, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar isso aqui, ó, que a energia é igual a constante de Planck vezes C sobre lambda. Ou seja, a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Essas três relações aqui, eu preciso que vocês gravem na cabeça de vocês. Frequência inversamente proporcional ao comprimento de onda, energia é proporcional à frequência, energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Precisa decorar? Se você entender, não. Você precisa ver que a energia tem uma relação direta com a frequência tem uma relação inversa com o comprimento de onda, e quando eu substituo as duas, coloco essa equação dentro dessa, eu chego à conclusão que a energia tem uma relação inversa com o comprimento de onda. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Então, show de bola. Bora embora. Agora vamos falar sobre o espectro eletromagnético, beleza? Isso aqui eu já mostrei para vocês lá na disciplina de Físico-Química. Certo? Vocês já conhecem. Beleza? Deixa eu mostrar de outra forma aqui, ó. Você tem que o espectro, ó, quanto menor o comprimento de onda, ó, maior é a tua frequência. Ó. Comprimentos de onda muito pequenos, frequências muito altas, certo? Comprimentos de onda muito grandes, frequências pequenas, ok? Aí, ó, quanto maior o comprimento de onda no espectro, nesse espectro específico ele está da esquerda para a direita, aí olha aqui, ó, essa regiãozinha menorzinha aqui, ó, que é o visível, certo? É uma região muito interessante para nós, é outra região de muito interesse, é a UV. Que a técnica que a gente está falando é a técnica do UV visível. Então é a mistura dessa região do espectro com essa que é a do visível. Certo? Aí você percebe, ó, comprimento de onda menor, comprimento de onda maior. A energia dessas luzes, dessas cores, ela aumenta da esquerda, perdão. O comprimento de onda aumenta da esquerda para a direita, ou seja, a frequência é inversa. Ok? E a energia, pessoal, segue a frequência. Quanto mais alta a frequência, mais alta a energia. Fechou na cabeça de vocês? Quanto mais alta a frequência, mais alta a energia. Mais vocês vão cansar a cabeça de ver falar em comprimento de onda. Dificilmente a gente fica medindo as coisas em frequência. A gente mede em comprimento de onda. Então eu tenho que ter bem centrado na minha cabeça para me conseguir raciocinar a técnica que quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a minha energia. Ou seja, se eu perguntar para vocês, qual cor é mais energética, vermelha ou azul? O que é que vocês vão me dizer? Azul. Travou, Bruno. Não tô entendendo. Peraí. Pronto, tá voltando, tá voltando. Pera. Voltei? Voltei. Voltou. O que é que eu estou perguntando para vocês? O que é que eu preciso que vocês entendam? Que quanto maior o comprimento de onda, que é como vocês vão trabalhar mesmo isso, é comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a energia, certo? Então, olha para cá para essas cores, ó.
só para o visível aqui, certo? Olha o comprimento de onda, 700, 400. Eu pergunto para vocês, a cor vermelha é mais energética ou menos energética que a cor azul? Menos. A cor vermelha é menos energética que a cor azul. Como é que eu vou perceber isso? Entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, comprimentos de onda, certo? Eu tenho uma relação, ó, lambda, perdão, frequência é igual a C sobre lambda. É uma relação inversa. Quanto maior for lambda, menor vai ser a frequência. E quanto menor for a frequência, menor é a energia. Beleza? Essas relações são muito importantes. Mas onde é que eu vou trabalhar, pessoal, com a técnica de espectrofotometria? UV e visível, tá bom? Quando a gente está enxergando as coisas, galera, a gente está vendo esse espectro aqui, ó. O espectro do visível, certo? Eu não consigo enxergar infravermelho, eu não consigo enxergar ultravioleta. Meus olhos. Quem consegue enxergar ultravioleta? Alguns equipamentos. Quem consegue enxergar infravermelho? Alguns equipamentos. Tá bom? Beleza? Agora é o seguinte. A espectroscopia de UV-Vis, mesmo, que eu analiso, que eu uso para analisar, que eu boto no equipamento, ela analisa comprimentos de onda. Ela utiliza comprimentos de onda de 160 até 700 nanômetros. Certo? Mas a UV, a vibração UV, ela começa em 10 nanômetros. Por que eu não utilizo a faixa de 10 a 150 nanômetros? Porque não existe célula com transparência o suficiente para isso. Beleza? Você bota, vocês vão ver daqui a pouco, que eu coloco a amostra dentro de uma cubetinha de vidro ou de quartzo. Essa cubetinha vai conter tua amostra, então a luz vai incidir nessa cubeta. Se essa cubeta, a parede dela, absorver a tua energia que tu está jogando na tua amostra, tu vai ter um erro de análise, concorda comigo? Então a tua cubeta não pode absorver a energia que tu está jogando nela. Não existe material ainda que não absorva entre 10 e 150 nanômetros. O quartzo polido, que é o melhorzinho que eu tenho, ele começa a absorver, ele não absorve em 160 para cima. Qualquer coisa para baixo de 160, ele começa a absorver essa energia. Beleza? Então, eu uso que espectro? Eu utilizo do 700 até o 160. É visível e ultravioleta. Ok? Vocês estão me ouvindo ou caiu de novo? Estamos aqui. Tá ok. Pronto. Porque apareceu aqui que a UI do meu sistema está corrompida. Do meu celular. Eu pensei que tinha caído. Certo. Então vamos lá. Vocês entenderam mais ou menos o que é o espectro, o que é emissão, o que é absorção e pá. Agora vamos entender o que é absorção e emissão de luz. Porque toda a técnica é baseada nesses dois princípios aqui. Absorver luz e emitir luz. Certo? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Toda matéria, ela absorve radiação e emite radiação. Isso é automático. Isso está no nosso dia a dia. Por exemplo, sei lá, Ulisses, qual é a cor da tua blusa? Branca. Riego, todo mundo está usando branco. Alguém está usando roupa colorida aí? Rosa. Rosa. Aí tu me lasca. Alguém tá com blusa que seja dessas cores aí que tá na tela? Que rosa dá até pra fazer, mas vai demorar. Rosa é o quê? Rosa é vermelho com o quê? Vermelho com branco, né? Pronto, a Lara tá com a blusa verde. Pronto, se você tá olhando pra sua blusa verde, tá acontecendo o seguinte. Tu tem a luz branca que tá incidindo na tua roupa, certo? Essa luz tem todos os comprimentos de onda. O tecido ou pigmento, na verdade é o pigmento que constitui a tua roupa, ele vai absorver parte dessa radiação e vai emitir outra parte dessa radiação. Isso está acontecendo constantemente. Ok? Se você está vendo verde, isso quer dizer que você está absorvendo a cor vermelha.
certo? O teu tecido, o pigmento que gera a cor da tua roupa, absorve os comprimentos de onda entre 620 e 800 nanômetros, certo? E eles emitem em grande quantidade os comprimentos de onda entre 560 e 490 nanômetros. Aí você visualiza a cor verde. Se eu conseguisse bater tipo um negativo da tua roupa, ver a cor complementar, eu ia ver ela vermelha. Certo? Tudo é uma questão de Por absorção isso e daquele emissão de negócio, luz. Oi, Léo. por isso daquele negócio do daltonismo, né? Isso. Não, mas na verdade o daltonismo ele está mais na percepção do teu olho. A luz ela incide da mesma forma em todo o material. Agora, como tu percebe a cor, quem está dizendo é o teu olho. Isso é onde o teu olho vai absorver um comprimento de onda específico e vai traduzir. É como se fosse um espectro fotômetro do visível. Certo, Cristiano? Tranquilo. Ele recebe o comprimento de onda e ele traduz em informação. Se essa tradução está com erro no detector, pode tu ter uma alteração de cor. Aí tu tem daltonismo. Beleza, galera? Então, sempre que você pensar agora que, poxa, essa cor é azul, está absorvendo no laranja. Poxa, essa cor é violeta, está absorvendo no amarelo. São as cores complementares, tá bom? Outro ponto importante. Cor preta. Todas as cores são absorvidas. Como não emite nada, eu vejo escuro. Cor branca. Quase nada é absorvido. Eu emito tudo. A luz bate, ela é tipo refletida completamente. Então eu tenho uma cor branca. Emissão de todas as cores é branco, absorção de todas as cores é preto. Todos os comprimentos de onda, emissão de todos os comprimentos de onda. Tranquilo? Agora, quando a matéria absorve um comprimento de onda mais que os outros, eu vou ter a presença de uma cor específica. Óbvio, galera, que eu estou falando entre 400 e 700 nanômetros, que é o que eu enxergo. Tá bom? Mas essa questão de absorção e emissão vale para qualquer comprimento de onda na matéria. Qualquer comprimento de onda. Você emite uma radiação eletromagnética, a matéria vai absorver parte dessa radiação e vai emitir parte dessa radiação. Tranquilo? Vocês estão vendo que eu estou lendo muito pouco, né? Não gosto de ler, não. O lockdown aí tá pedindo desculpa por não estar presente, que ele tá doente. Pessoal, ficou claro que vai absorver e que vai emitir. Tranquilo? Agora, que grupos absorvem radiação eletromagnética? Qualquer um? Não. Não é qualquer grupo que absorve radiação eletromagnética. Certo? Os grupos capazes de absorver luz, eles precisam ter ou uma ligação π ou elétrons não emparelhados. Elétrons não ligantes. Beleza? Quer ver um exemplo bacana disso? Eu não sei a estrutura, mas eu sei que o beta-caroteno, se eu não me engano, ele é tipo um anel aromático, que eu não vou desenhar, eu não consigo desenhar anel aromático assim. Ele é um anel aromático. Aí tem aqui uma cadeia carbônica grande, tem outro anel aqui na ponta. Uma coisa assim. E aqui você tem um monte de ligação dupla conjugada. Essas ligações duplas conjugadas no anel aromático, no beta-caroteno, que faz ele ter uma cor laranja muito forte, a cor da cenoura. Então vocês vão ver que os compostos muito coloridos, ou eles são complexos, ou eles são compostos com muitas ligações π. Beleza? Então a cor, ela está em cima disso. Que eu vou ter grupos que vão absorver essa luz, aí vai dar essa diferença nos comprimentos de onda e você vai enxergar a cor. Tranquilo? Então o que é que eu tenho que ter aqui em mente? Eu vou ter que ter na minha molécula ligação π ou elétron não ligante. De preferência, eu vou ter os dois juntos, na mesma molécula. Eu vou ter uma ligação π e elétrons livres, elétrons não ligantes. Tranquilo? Pessoal, só para lembrar, o que é uma ligação π? É a superposição paralela dos orbitais. Então aqui, ó, você tem um orbital entrando diretamente em contato com o outro, é uma ligação do tipo sigma. A ligação do tipo π, ela vai estar aqui, ó, quando eu tenho uma interação paralela. Quando vocês verem uma dupla ligação, vocês vão saber que eu vou ter aqui uma ligação π automaticamente, uma ligação sigma. Se for no alcino, de tripla ligação, eu vou ter duas ligações π e uma ligação sigma. Aqui no meio, a sigma. Tranquilo? Dúvidas? Ligação π, ligação sigma? Vocês conseguem olhar para a molécula e ver se ela tem ligação π?
Espero que sim. Outra coisa que vocês devem enxergar na molécula, elétrons livres. É isso aqui que eu estou falando. Parezinhos de elétrons livres. Se tem elétron livre, ou se tem ligação π, você tem absorção de energia. Tá bom? De preferência, é que eu tenha moléculas assim, ó, com ligações duplas e elétrons livres. São grupos muito absorventes e, além de absorver, eles conseguem absorver em todos os comprimentos de onda. Esses aqui, ó. Por exemplo, um grupo que só tem ligação π, ele tem uma absorção limitada. Um grupo que só tem par de elétron livre, ele tem uma absorção limitada. Onde é que eu vou ter a máxima absorção de comprimentos de onda diferentes, do 200 até 700? Quando eu tenho ligação π e par de elétrons livres na mesma estrutura. Dúvidas? Pode perguntar, pessoal. Bruno, Sem repete de novo isso aí. Repito. Para lá. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso até. Deixa eu até introduzir alguma coisa diferente aqui. Vamos entender o seguinte, galera. Eu tenho. Não vou colocar isso, não, vou perder muito tempo e vocês não precisam saber. Preciso que vocês entendam. Eu tenho que ter ou ligação π ou par de elétron livre para que minha molécula possa absorver isso. Certo? Se eu tiver uma molécula tipo assim, que não tem nem par de elétron livre nem ligação dupla, ela é um péssimo absorvente. Eu não consigo nem utilizá-la em espectrofotometria. Não dá. Ela não absorve nenhuma região que seja compatível com o experimento. Mas, moléculas que só têm elétron livre, elas conseguem absorver, se eu não me engano, de 150 a 250 nanômetros. Elas conseguem absorver esses comprimentos de onda. Certo? E as que só têm ligação π também conseguem absorver de 150 a 250 nanômetros. Certo? Que são muito energéticos, né, galera? É pequena essa ligação, tá bom? Esse comprimento de onda ele é bem pequeno. O que está acontecendo? Por que eu não estou... Desculpa aí, pessoal. Ô, Deus. Vamos lá. Ligação π de 250, de 150 a 250 nanômetros. Somente para elétron livre de 150 a 250 nanômetros, eles vão absorver energia. Se eu jogo um comprimento de onda entre 150 e 250 nanômetros, em uma dessas estruturas, em uma molécula desse tipo, ela absorve esse comprimento de onda. Deu para entender isso, pessoal? Isso quer dizer o quê? Que se eu incido um feixe de energia eletromagnética de 300 nanômetros de comprimento de onda, não vai absorver. Sacaram a ideia? Não tem energia suficiente para ter absorção. Já vocês vão entender melhor isso. Deu para entender isso aqui? O que é que limita a absorção? Se tiver só ligação π e só par de elétron livre, eu só consigo absorver nessas duas regiões aqui, ó, 150 a 250. Ou ainda não deu para entender? Absorve nessas quantidades aqui, Lara. Se for só par de elétron livre ou se for ligação π. Absorve nessas condições. Se eu coloco comprimentos de onda inferiores a isso, ele não absorve. Se eu coloco comprimentos de onda superiores a isso, ele não absorve. Fica limitado a essa região. Agora, se eu faço isso aqui, pessoal, ó, coloco uma ligação dupla, principalmente se ela estiver conjugada com par de elétron livre, essa transição, ela agora vai absorver, essa molécula consegue absorver do 150 até 700. Perceberam? Que eu tenho agora uma faixa de absorção muito maior. Ou seja, onde é que eu vou ter o ideal? Ligação. Isso é melhor, Paloma. Porque, vamos lá, eu quero ver o espectro UV-vis. A UV começa no 160 e vai até 700.
essa minha amostra que eu estou analisando, ela absorve todos os comprimentos de onda da radiação UV e visível. Aí eu escolho qual que eu vou trabalhar, que vai ser aquele que vai absorver mais. Mas agora eu posso escolher qualquer um. Enquanto que nesses outros casos aqui, eu estou limitado a essa região que é menor. Eu só trabalho aqui praticamente com ultravioleta e cor-violeta. Eu não tenho como trabalhar com amarelo, com verde. Consigo trabalhar? Consigo trabalhar. Mas é melhor você ter se a estrutura que tiver ali, ela for mais aberta, digamos assim. Tranquilo? Vamos lá. Como é que eu chamo esses grupos que absorvem luz? Eu chamo eles de cromóforos. É o nome deles. Cromóforo, prazer. Eu absorvo luz. São compostos orgânicos insaturados. Certo? Ligação π nele. Insaturada é ligação π nele. Certo? Esses grupos são os grupos responsáveis por absorver radiação monocromática. Okay? Eles absorvem um comprimento de onda específico. Certo? Os cromóforos têm as seguintes características, pessoal. São grupos orgânicos, geralmente insaturados, presentes nas moléculas que absorvem radiação eletromagnética na região do V visível. Exemplos: C-C, C-O, NO2. São grupos cromóforos. Certo? Precisa decorar? Precisa não, meu filho. Se você viu a estrutura da molécula e ela tem ligação dupla e par de elétron livre, é um cromóforo. Se ela tem só ligação π, ela é um cromóforo. Se ela tem só par de elétron livre, ela é um cromóforo. Não é um cromóforo muito bom? É não, mas é um cromóforo. Beleza? Mas se pedissem para vocês, por exemplo, indique qual das moléculas abaixo são cromóforos ideais para análise por UV visível. Você vai mostrar a estrutura que tem par de elétron livre e ligação dupla. Galera, junto dos cromóforos eu tenho outro terminho, que são os auxocromos. Certo? Esse aux aí é de auxiliar. Ele auxilia a absorção de luz. Certo? Ele modifica a capacidade do cromóforo absorver luz. Ok? Tranquilo? Os cromóforos, pessoal, e os auxocromos têm as mesmas características. Ligação π e par de elétron livre. Qual é a diferença de um para o outro? Somente aquele que você está utilizando. Por exemplo, você tem uma molécula aqui que está assim, ó. Par, dupla O, OH. Você concorda comigo que essa parte da molécula se enquadra como um cromóforo e que essa parte da molécula se enquadra como um cromóforo? Sim ou não? Hein? Eu posso dizer que essa molécula tem dois grupos cromóforos? Posso ou não posso? Acho que sim. Posso. Na mesma molécula posso ter mais de um grupo cromóforo. Cada ligação π é um grupo cromóforo dentro daquela molécula, entendeu? É uma parte da molécula que é cromófora, que absorve luz. O lance é, se eu estou usando o comprimento de onda que é referente a esse cromóforo, certo? Se eu estou usando esse aqui como cromóforo, esse cara aqui do lado, ele vira um auxocromo. Ele vira um auxiliar do outro. Se eu estou usando os comprimentos de onda desse cara para absorção, o outro vira um auxocromo. Entenderam, galera? Então não existe diferença clara entre cromóforo e auxocromo, e sim função. Por exemplo, dois farmacêuticos acabam de se formar. Um vai trabalhar na indústria e recebe o cargo de coordenador de laboratório. O outro vai trabalhar na mesma empresa e recebe o cargo de técnico de laboratório. Os dois têm a mesma formação, as mesmas características. Mas um é o chefe e o outro é o auxiliar do chefe. Poderia ser o contrário? Esse aqui ser o chefe e esse auxiliar do chefe? Poderia. O que é que mudou? Um entrou primeiro, um entrou depois, por exemplo. As características são as mesmas, certo? A diferença está só naquele que está sendo o cromóforo e qualquer outro cromóforo que esteja próximo dele vai atuar como auxocromo. Deu para entender essa definição, pessoal? Hein? O povo não fala nada, rapaz. Show. Bora lá. Falei, Bruno, sim. Ah, pronto, valeu.
Então, galera, esses são exemplos de oxocromos, tá bom? Comuns. Ácido carboxílico, hidroxila, sulfatos, amidas, aminas, tá bom? É sempre meio assim, ó. Você tem que ir para uma insaturação, uma cetona. Aí na ponta aqui, sei lá, tem uma amina NH2. Cromóforo, tem par de elétron livre. Cromóforo, cromóforo. Eu estou usando qual? Estou usando esse aqui. Então esse aqui é oxocromo, isso aqui é oxocromo. Se eu estou usando esse cara, os outros dois viram oxocromos. Tá bom? É isso. Alguma dúvida em relação aos grupos absorventes? O que é um cromóforo, o que não é um cromóforo? Agora, a gente vai entrar na parte mesmo de entender o efeito que a luz tem na matéria. Eu já disse para vocês que ele absorve e que tem grupos que absorvem. Mas qual é o efeito mesmo lá atômico, eletrônico, que essa absorção tem na matéria? Pessoal, o efeito da luz sobre os átomos e moléculas é basicamente um efeito de transferência de energia. Lembra lá que eu só uso a propriedade, a componente elétrica da radiação eletromagnética. Certo? Então, eu estou transferindo energia. Eu tenho minha onda com energia X, essa onda incide na minha molécula, no meu átomo, e eu tenho uma excitação dos átomos, dos elétrons. Eu tenho uma excitação dos elétrons com essa energia. Eu transfiro a energia da onda para a molécula, da onda para o átomo. Certo? O lance é que o átomo e a molécula, quando recebem essa energia, ele se excita. Ele fica excitado. Certo? É tipo você tirar uma carreira de pó, você vai ficar excitado. Você tomar um Viagra, você vai ficar excitado. Certo? Você passar no vestibular, você vai ficar excitado. Você achar R$ 50, você vai ficar excitado. Certo? Coisas que te fazem se excitar, ficar animado, são recebimentos de energia. Pode pensar a mesma coisa para a molécula. Ela recebe a energia de uma onda, ela se excita. Ok? Para entender isso, a gente vai precisar pegar os seguintes termos de novo, só para me ter certeza que vocês estão lembrados. O que é camada de valência? A camada mais externa do átomo. Vocês são meus alunos de química recentes, então vocês saberem isso aqui. Tá bom? É a última camada, e normalmente é essa camada que eu tenho os elétrons expostos para sofrer interações. Então, normalmente, esses elétrons que estão na última camada, na camada de valência, que vão absorver energia e vão se excitar e possivelmente emitir depois de um tempo. Beleza? O que é estado fundamental? É quando o átomo está no seu estado fundamental. Ele está ali do jeito que ele está na natureza, sem receber nada. Certo? É você antes de achar R$ 100 no chão. Ele vai ser o estado de maior estabilidade. Aí você tem um estado excitado, que é o oposto fundamental, né? Você recebeu energia, você excitou os elétrons. Aí o teu átomo passou para o estado excitado. Certo? Os elétrons agora estão ocupando níveis de energia superiores ao estado fundamental. Outro conceito importante é a transição eletrônica. O que é a transição eletrônica? É a passagem do elétron de um estado fundamental para um estado excitado. Ou do estado excitado para o estado fundamental. Certo? É a passagem do elétron. O elétron mudou de estado, ele está fazendo uma transição eletrônica. Ok? E a excitação eletrônica é a forma como a tua molécula ou átomo se encontra. Certo? O teu átomo pode estar no estado fundamental ou ele pode estar no estado excitado. Quando ele está no estado excitado, quer dizer que teu átomo, tua molécula, sofreu uma excitação eletrônica. Certo? Em função de quê? Da transição eletrônica que o elétron fez. São conceitos, tá bom? São formas de falar. Ficou tranquilos para vocês? Alguém não entendeu algum desses 5 tópicos aí? Show. Como é que funciona essa absorção, pessoal? Olha para cá, aqui eu tenho um átomo de magnésio, por exemplo. Certo? Aí eu sei a distribuição eletrônica, eu sei que na camada de valência dele, 3s2, eu tenho 2 elétrons. Tá bom? Mas existe a camada mais externa ainda, certo? Se eu quiser continuar a distribuição, ia ser o 3p, 4s, 3d, 4p, só que não tem elétrons ocupando esses orbitais aqui. Não tem elétrons ocupando esses níveis de energia. Isso significa o quê? Que acima dos elétrons da camada de valência, dos orbitais da camada de valência, eu tenho orbitais livres,
que podem ser ocupados pelos elétrons que estão na camada de valência. Quando? Quando eles forem excitados. É tipo como se fosse subir uma escada e você olha assim, não, tem um degrau acima de mim, eu consigo subir, eu consigo ir para lá, tá bom? Então, vamos desenhar um diagrama. Ó. Eu tenho um orbital 3s2, que é o de valência, tá bom? Estou pegando só esse cara aqui, ó. Só o 3s2, que está com os 2 elétrons. Quem é que eu tenho acima dele? Eu tenho um 3p, eu tenho um 4s, eu tenho um 3d e eu tenho um 4p. Eu tenho todos esses orbitais que estão acima deles e ponto. Eles estão sem elétrons. Não tem elétrons nesses orbitais de mais alta energia. Aí eu já falei para vocês algumas vezes. A matéria absorve energia. Então, se eu incido energia sobre o meu átomo, se eu jogo energia eletromagnética sobre o meu átomo, e ele possui uma estrutura que permite a absorção dessa energia, o elétron vai se excitar. O elétron vai para um estado superior, um estado excitado. Aqui eu tenho um estado fundamental, que é como ele está, aqui, ó, estado fundamental. Recebeu a energia eletromagnética, o elétron vai para um estado excitado. Tranquilo isso, pessoal? Ou vocês não estão entendendo? Hein? Beleza. Qual é o lance? Para mim passar do orbital 3s por 3p, eu precisei dessa quantidade de energia aí, porque é um vizinho outro. Agora, se eu quisesse fazer uma excitação, desculpa, antes, essa passagem do elétron é chamada de transição eletrônica, que eu mostrei, ó. Isso aqui, ó, é a transição eletrônica, o estado excitado. E a molécula, o átomo como um todo, está em um processo de excitação eletrônica. A transição é a passagem do elétron e o estado da molécula é excitação eletrônica. Beleza? Agora, vamos entender. Eu gastei, ó, essa energia em vermelho aqui, ó. Já ia apontar a caneta para a tela do notebook. Para passar do 3s para o 3p. Mas se eu quiser passar para o 4s, a energia é maior. Se eu quiser passar para o 3D, a energia é maior ainda. Se eu quiser passar para o 4p, eu vou gastar mais energia ainda. Vou precisar absorver mais energia ainda. Certo? Qual é o lance? Comprimentos de ondas diferentes. Aí eu pergunto para vocês. Nesse aqui da passagem do 3s para o 4p, que eu tive a maior necessidade de energia, eu vou ter o comprimento de onda menor ou maior comparado aos outros? Repete, Bruno. Na passagem, na excitação do elétron, na transição eletrônica do elétron do estado fundamental para o estado excitado no orbital 4p, que eu tenho esse gasto de energia aqui dessa linha que está roxa, dessa linha roxa aqui, ó. Eu precisei dessa quantidade de energia, eu precisei que o meu átomo absorvesse essa quantidade de energia aqui para que eu tivesse uma transição eletrônica do estado 3, do orbital 3s para o orbital 4p. Certo? Essa energia, ela é muita ou ela é pouca comparada a essa linha vermelha? Muita. Se a energia é muita, o comprimento de onda ele é menor ou ele é maior? Maior. Menor. O comprimento é Maior. menor. Maior. Quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia. Certo? Aí você repara, eu fiz de propósito, a cor dela é roxa, ó. E a cor roxa, ela está nos 400 nanômetros. E a cor vermelha, ela está nos 700 nanômetros. Ou seja, para que eu tivesse a excitação do 3s por 3p, o meu átomo precisaria absorver a cor vermelha. Absorver a energia da cor vermelha. Para que eu tivesse a transição do 3s por 4p, ela precisaria absorver a energia da cor roxa, que é mais energética. Como é que eu sei isso? Pelo comprimento de onda. Por que eu estou batendo nessa tecla, pessoal? Porque vocês não vão ver falar em frequência. Vocês vão ouvir falar em comprimento de onda. Isso é prova de concurso. A transição tal é mais energética do que a transição tal, considerando que foi utilizado ondas de comprimento de onda A e comprimento de onda B.
Eles vão te dar os comprimentos de onda para comparar e vão te perguntar qual delas é mais energética que a outra. Você entendeu, Paloma, a diferença? Tipo assim, para ter mais energia, precisa ter uma maior frequência, né? Isso. Quanto maior a energia, maior a frequência. Pronto. Aí, se tiver mais frequência, é porque o comprimento de onda não é menor, não. Exatamente. Então, Não, peraí. Exato. Ah, você não entendeu então minha pergunta quando eu fiz. Então você não entendeu minha pergunta quando eu fiz. Eu perguntei. Desculpa, vamos lá. Deixa eu repetir a agora o pergunta. Léo também não entendeu. Vê se eu que não entendi. Vê se eu que me perguntei errado. Entre essa transição aqui, ó, e essa transição aqui, qual delas eu tenho o menor comprimento de onda? O menor comprimento vai ser o que vai até lá em cima, porque ele vai ter uma Exatamente. maior frequência, né? E o maior Exatamente. comprimento vai ser o que só dá um pulinho, porque vai, Exatamente. né, a frequência vai ser menor. Todo mundo está entendendo isso como a Paloma entendeu? Isso é muito importante. E aí, Léo? Clareou de novo? Beleza. Então, pronto. Galera, existem diferenças entre a absorção atômica, que é esse caso aqui, tá bom? E a absorção molecular. Diferenças gritantes entre um e outro. Primeiro, a absorção atômica, ela é bem específica. Você tem raiazinhas mesmo. Você faz o espectro, você faz uma análise de absorção atômica, o que você tira de resultado são linhas que têm uma absorção específica nesse comprimento de onda aqui. Ó. Uma linha 341,8, uma linha 396,1. Essas linhas querem dizer o quê? Essas transições aqui. Para mim ter essa linha, eu absorvi em 275. Para mim ter essa linha aqui, por exemplo, podia ser essa transição, eu absorvi em 341 de comprimento de onda. Para mim ter a terceira linha e para mim ter a quarta linha, certo? Eu absorvi especificamente nesses comprimentos de onda. Tá vendo como ele só fala em comprimento de onda? Ele não fala em frequência? O que é que esses comprimentos de onda significam? A quantidade de energia que cada transição precisou para ocorrer. Tipo, essa primeira transição, que é a mais energética, ó, porque o comprimento de onda é menor, é essa aqui, ó. Deixa eu apagar todas aqui. Ó. Essa primeira transição, que é a mais energética, é essa aqui, ó. Essa primeira. Essa aqui é a segunda. Tá aqui, ó. E essa? A terceira? Tá aqui, ó. E a menor, 475? Tá aqui, ó. Galera, é sério, é muito importante. Entendam essa relação, tá bom? O lance é, no átomo, o que é que eu tenho? Eu tenho orbitais e o elétron vai transitar entre essas orbitais. Eu não tenho outras energias, eu não tenho outras interações que possam interferir nessa absorção. Certo? Se eu joguei energia no átomo, ele vai absorver e vai excitar os elétrons para outros orbitais. No orbital molecular, isso é muito diferente. Na molécula, essa absorção não é assim. Certo? Por quê? Porque a molécula ela é composta de outras coisas. A molécula, além de ter absorção eletrônica, eletrônica onde? Não é nem no átomo, é nas ligações duplas, que conseguem ter excitação, e nos elétrons livres, que também conseguem ter excitação. Tá bom? Nessas duas regiões aqui, que é os cromóforos, né? São eles que conseguem ter essas transições eletrônicas semelhantes a que eu tenho nos orbitais atômicos. Não são iguais, mas são semelhantes. Eu não quero aprofundar nesse ponto com vocês. Mas, além dessas transições eletrônicas, a molécula ela vibra, a molécula ela rotaciona, ela gira, e a molécula se choca com solventes, tem interação com solventes. E essas interações, essas vibrações, essas rotações fazem com que eu tenha uma variedade muito grande de possíveis excitações. Ou seja, ela não precisa vir daqui para cá. Ela pode vir do zero para cá, do zero para cá, do zero para cá, do zero para cá, do zero para cá. Só que ele tem 5 possibilidades. E aqui eu tenho mais 5 possibilidades. Se fosse atômico, seriam só 3 possibilidades. Perceberam que de
Estão conseguindo entender a diferença? Que na molécula eu tenho várias possibilidades de excitação, certo? Além disso, de eu ter várias possibilidades de excitação só porque é uma molécula mesmo, como exemplo mais simples, o oxigênio, digamos que ele tem 3 orbitais que você possa ter excitação. A molécula de O2, ela vai ter quantos, pessoal? Se é 2 moléculas de oxigênio, 6. E a molécula de ozônio, que é o O3, vai ter quantos orbitais? 9. A molécula de CH, C10H20 vai ter quantos átomos? Quantos orbitais atômicos? Para que elas possam estar se excitando. Estão conseguindo entender isso, pessoal? Ou não está claro? Quanto maior for a molécula, maior possibilidade de orbitais para excitação você vai ter. Além disso, a energia de uma molécula é diferente da energia de um átomo. Na energia da molécula, eu tenho que considerar a energia eletrônica, a energia vibracional e a energia rotacional. Certo? O que é que eu uso no VVIS? Energia eletrônica. Mas eu tenho a vibracional e a rotacional. Qual é a consequência de tudo isso? Em vez de eu ter um espectro de raias, onde eu consigo definir exatamente qual é a quantidade que está absorvendo, na molécula eu tenho um espectro de bandas. É como se eu tivesse aqui, ó, infinitas raias, uma próxima à outra, que meio que se superpõem uma na outra, se sobrepõem, e eu acabo tendo uma banda, onde o pico dessa banda eu chamo de lambda máximo ou absorção máxima. Alguém não entendeu? Hein, galera? Bora lá. Pessoal, outra coisa é a questão do estado físico, tá bom? Além dessas várias absorções que eu posso ter, o estado físico também influencia. Por exemplo, você pega aqui essa molécula, que é a tetrazina. No estado de vapor, ela é bem fina, ó, as bandas. Com hexano em solução, em estado líquido em solução, elas já são mais largas. E em solução aquosa, ela é muito larga. Ela é praticamente uma banda só. Porque tudo isso é a interação dessa molécula com o seu solvente. Certo? Beleza? Depois vocês deem os detalhes. Mas é isso. Estado vapor, estado gasoso, todo mundo um longe um do outro. As bandas ficam mais finas, porque eu tenho menos interação. Quando eu boto no solvente, já está no estado líquido, todo mundo mais perto. As interações aumentam, a banda larga. Quando eu boto na água, que vai formar força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio aqui, com essa molécula, a banda fica quase uma banda só. Tem uma perda de resolução. Beleza? Aí, uma coisa importante que eu preciso frisar com vocês é o seguinte. Quanto menor a sobreposição das bandas, maior a sensibilidade da análise. Então, o ideal é que você consiga manter o espectro assim, ó. Vai ser mais sensível a tua técnica. Tá bom? Como é que você vai fazer isso? Aí tem várias maneiras, mas a ideia é que seja o mais afastado possível. Beleza? Bom, vamos entender agora como é que funciona o equipamento de UV-Vis, certo? Pessoal, vou pular esse aqui que não é muito importante não. Vamos lá. O UV-Vis é o seguinte. Eu tenho as lâmpadas que vão jogar radiação UV, tá bom? Lâmpada de deutério, lâmpada de tungstênio. Ela vai passar por um filtro, vai passar por um... Tá ok, Rita, tranquilo. Vai passar por um monocromador. Qual é a função do monocromador? Completar o filtro. O que, é que o filtro faz? Vamos entender que aqui eu tenho todas as cores, tá bom? Todas as cores. O filtro vai separar essa cor. Eu quero só os comprimentos de onda da cor verde. Certo? Só que essa cor verde ainda tem uma variação. Vai do verde claro ao verde escuro, digamos assim. Aí o monocromador vai fazer o quê? Ele vai especificar. Ah, eu quero que esse comprimento de onda seja 201. Não, 201 não é verde, tá bom? O verde, se eu não me engano, é 520. Eu quero que ele seja 520. Quem vai fazer isso é o monocromador. Digamos que aqui saiu de 450 a 550 e o monocromador especificou para 520. Aí, esse comprimento de onda bem específico passa pela minha amostra, que vai absorver nesse comprimento de onda.
certo? O que ele absorve aqui, eu registro no meu computador. Tranquilo? Ponto a ponto dele, eu tenho a fonte de radiação, certo? Que são as lâmpadas. Depois vocês leem os detalhes. Eu tenho o seletor de comprimento de onda, que pode ser prisma, certo? Prisma. Ou pode ser rede de difração, é isso aqui, ó. Rede de difração, tá bom? E eu tenho o compartimento da amostra, que é a cubetinha que eu falei para vocês, que ela pode ser feita de vidro ou plástico, quartzo ou sílica fundida, certo? Uma dessas 4 composições. Só que, se eu quiser ver na região do visível, qualquer uma das 4 serve. Mas se eu quiser observar na região do UV, eu só vou usar de quartzo ou de sílica fundida. Porque o vidro, ele absorve os comprimentos de onda da região ultravioleta. Tá certo? Um ponto importante é a largura dessa célula. Já já eu falo sobre isso. Outra coisa, o sistema, a quantidade de luz que é emitida, incidida, e a quantidade de luz que é transmitida, certo? Que é esse P0 e o P. Vamos entender. Sempre que eu incidir luz na minha amostra, eu vou ter absorção. Ou seja, a quantidade que é transmitida, a quantidade que passa a amostra, vai ser sempre menor que a quantidade que foi incidida, tá certo? Sempre vai ser menor. E essa relação que eu tenho entre a luz que é transmitida e a luz que é incidida é o que eu chamo de transmitância, que é uma relação do que eu transmiti pelo que eu incidi. E é porcentagem, tá bom? Transmitância de 100%, como a formação da sombra, né? Como assim, Paloma? Não entendi. Só que você joga uma luz, aí o seu corpo vai, não absorver, mas vai impedir com que aquela luz atravesse no Pronto, escuro, perfeito. Se né? você botasse numa folha de papel, melhor, uma folha de papel, eu jogo o feixe de uma lanterna na folha de papel, parte da luz atravessa, parte da luz fica retida na folha. Beleza? Aí, essa transmitância é uma relação percentual, tá bom? 100% de transmitância quer dizer que tudo foi transmitido, 0% de transmitância quer dizer que nada foi transmitido. Aí eu posso pensar em absorção. 100% não absorveu nada. 0% absorveu tudo, tá bom? Por fim, eu tenho um sistema de detecção e o processamento de dados, certo? O sistema de detector vai receber a radiação UV e vai transformar isso em dados, e o sistema de processamento de dados vai transformar isso em gráficos, vai traduzir o sinal do sistema de detecção. Beleza? Estamos quase lá. Por quase fim, nós temos a lei de Lambert-Beer, que é o quê? É a lei que permite que eu quantifique o experimento de absorção. Certo? Qual a ideia da química analítica quantitativa? Não é quantificar, é determinar, por exemplo, a concentração de uma determinada substância a partir da sua capacidade de absorver luz. Olha que lindo isso. Olha que massa. Você pega aquela tua amostra que é desconhecida, você incide uma quantidade de luz nela, e a partir dessa lei de Lambert-Beer você consegue saber quanto do teu analito tem ali dentro. Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito massa. Certo? E o que é que essa lei faz? Ela é uma lei empírica, pessoal, uma lei experimental. Ela foi desenvolvida dentro do laboratório. Ela não foi teoria que alguém pensou numa equação, não. Ele foi fazendo experimentos e chegou nessa lei. Essa lei vai dizer que toda matéria absorvente ela tem uma relação direta com a sua concentração. Beleza? Basicamente é o seguinte: está aqui a minha fonte de luz, está aqui a minha amostra. Eu incido luz, eu tenho luz que é transmitida, certo? Esse P aí. Se eu aumento a concentração, você vê que ela ficou mais escura, eu diminuo a luz transmitida, certo? Ou se eu tenho uma cubeta mais larga, um caminho óptico maior, eu também tenho uma redução da minha luz transmitida. Por quê? Vamos entender. Pega a primeira amostra aí. Tu vai incidir luz, ela vai ser absorvida pelas tuas moléculas de analito que estão dentro da cubeta, dentro da solução, certo? Aí você vai ter uma luz transmitida que eu vou chamar de P1. Eu vou separar ela ali. Certo? O lance é, quando eu aumento a concentração, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a quantidade de grupos absorventes. Então essa luz vai passar por mais grupos absorventes,
consequentemente, eu vou ter uma quantidade de luz transmitida P2 menor que P1. Concordam comigo? Porque eu aumentei a concentração. Então, perceba que tem uma relação direta, aumentei a concentração, aumentei a quantidade de luz absorvida. Agora, quando eu pego e aumento o caminho óptico, aumento o tamanho da célula que contém a minha amostra, o que eu estou fazendo na realidade? Eu estou aumentando de novo o número de moléculas que estão absorvendo. Por mais que eu mantenha a concentração constante, tá bom? Se eu tenho uma concentração em 1 ml, e eu pego essa mesma solução de concentração lá e coloco em 2 ml, eu estou dobrando a quantidade de moléculas, mesmo que eu mantenha a concentração constante. Ou seja, eu vou ter mais moléculas para absorver luz. Eu vou ter um resultado P3 que seria menor que P1, P2. Certo? Vocês entenderam isso, pessoal? O que eu quero chegar com essa animação toda? Quero que vocês entendam que quanto maior a concentração, quanto maior a quantidade de grupos absorventes, menor vai ser a quantidade de luz transmitida. Certo? Beleza? Aí, o que é que Lambert-Beer, o que é que essa lei diz? Ela traça uma relação linear, certo? Entre transmitância, na verdade, entre o logaritmo da transmitância e a concentração. Entre o menos log da transmitância e a concentração. Essa que a lei faz. Aí ele é esperto e ele chama esse menos log da transmitância de absorbância ou absorvância. Como se fosse o pH, é o menos log de H+, o menos log de T é a absorbância, que vocês tanto já ouviram falar em experimentos de UV-Vis. Ah, a absorbância é tanto, a absorbância é tanto. A absorbância é o menos log da transmitância. E o que é a transmitância? É a relação, é a razão entre a quantidade de luz incidida e a quantidade de luz transmitida. Beleza? Aí eu tenho essa relação aqui da absorbância. Ó. Absorbância é igual ao A, que é a absorvitividade da tua molécula, ao L, que é o comprimento da cubeta, e a concentração. Certo? Aí eu tenho duas formas de expressar a absorbância, tá bom? Eu posso expressar ela na concentração normal e eu posso expressar ela na concentração molar. Quando eu expresso na concentração normal, pessoal, eu vou ter a absorvitividade. O que é a absorvitividade? É a capacidade intrínseca daquela tua molécula de absorver luz. É o cromóforo. Se eu tiver um cromóforo com várias duplas ligações, ele vai ter uma absorvitividade maior do que um cromóforo com poucas duplas ligações. A capacidade que a molécula tem de absorver luz. É uma constante para aquele material. Certo? O caminho óptico é o comprimento da cubeta, o comprimento da célula de amostra. E a concentração da analito é a concentração da analito. Só que aqui pode ser em ppm, partes por milhão, pode ser em gramas por ml, miligramas por ml, tanto faz. Certo? Nessa relação aqui. Ó. Absorbância normal. Na absorbância molar, pessoal, muda um pouquinho. A concentração necessariamente é mol por litro. E a absorvitividade vai ser a absorvitividade de 1 mol de molécula, que é a absorvitividade molar. É basicamente a mesma coisa, mas tem essa diferença, tá bom? O que é bacana conhecer essa expressão? Porque a absorvitividade molar é uma constante tabelada. Você vai em qualquer livro de química analítica, você consegue pegar a absorvitividade molar de qualquer analítico que você queira. Beleza? Isso facilita muito a vida. Tá bom, professor. Dúvidas do que é a lei de Beer, qual é o efeito da largura da célula, qual é o efeito da concentração da tua amostra sobre a absorção de luz? Vocês conseguiram entender que existe uma relação linear entre a absorção e a concentração? Quer dizer que quando eu aumentar a concentração, eu vou aumentar a minha absorção? Quando eu diminuir a concentração, eu vou diminuir a minha absorção? Show? Posso entender que vocês entenderam isso? Beleza. Mas, pessoal, para quantificar, eu não posso simplesmente tacar-lhe o pau lá e dizer absorbância e a concentração. Eu só consigo fazer isso se eu tiver uma curva de padrões. Só que eu chamo de curva de calibração. Certo? Sempre que vocês forem fazer experimentos de UV-Vis, vocês vão usar curvas de calibração para analisar a concentração de uma amostra que seja desconhecida. Certo? Uma curva de calibração, pessoal, ela é montada utilizando uma sequência de soluções padrão. Certo? Eu vou pegar várias soluções padrão, vou preparar as concentrações dela,
Solução padrão é o quê? É um analítico que eu conheço de pureza muito boa e que eu preparo as soluções com concentrações conhecidas, de forma crescente. Tipo, eu preparo 0,01 mol por litro, 0,02 mol por litro, 0,03 mol por litro, 0,04 mol por litro, 0,05 mol por litro. 5 soluções com concentrações crescentes. Certo? E o que é que você faz? Você vai medir a absorvância de cada uma delas. Deixa eu ter um esqueminha aqui. Por exemplo, daqui minha amostra, minha lâmpada, meu monocromador, a minha cubeta, meu detector e meu processador de dados. Certo? Eu vou incidir, resumão, eu vou incidir a minha lâmpada, todos os comprimentos de onda. A função do monocromador é filtrar esses comprimentos de onda e fazer com que o comprimento de onda que eu seleciono, certo? Incida sobre a minha amostra. Ok? Nessa aula, eu não vou abordar com vocês como é que eu sei qual comprimento de onda que eu vou escolher. Certo? Se vocês, alunos, quiserem e pedirem uma disciplina chamada, que é optativa, mas se vocês pedirem uma disciplina chamada de análise instrumental, aí eu abordo isso aqui com profundidade. Aí vocês têm que pedir na coordenação, que ela é optativa. Certo? Eu tenho uma incidência de um comprimento de onda que eu seleciono. Esse comprimento de onda vai ter uma parte que vai ser absorvida, uma parte que vai ter transmitido, que vai para o meu detector, que vai para o meu processador de dados. Esse processador de dados, pessoal, ele vai me dar um resultado de absorvância em função da concentração do meu analito, em função da concentração da amostra que eu coloquei aqui dentro. O que é que eu posso fazer? Eu posso traçar um gráfico, galera. Certo? Se eu pegar um analito com concentração A, ele vai dar um ponto nesse gráfico. Ó. Concentração A vai dar uma absorvância aqui, ó, nessa região. Mas agora são padrões, né? Agora eu vou pegar um analito com concentração A mais 1. Aumentei a concentração. Certo? O que vai acontecer? Dobrei a concentração para me dobrar a absorvância. Aí eu, A mais 2. Dobrei de novo a concentração. Tipo, eu fui lá, 0,01. Aí depois foi 0,02. Aí agora foi 0,04. Aí eu vou fazer o A3. Pode ser 0,08. Eu tenho outra absorvância. Eu vou tacar o A4. Seria, por exemplo, 0,16. Isso em concentração, mol por litro, tá bom? Qual é a consequência de eu traçar esse tipo de gráfico? Vocês conseguem perceber que entre esses pontos está sendo formada uma reta? Aí vocês vão lembrar de bioestatística. O que é que eu faço com a reta? Eu produzo uma equação de reta, utilizando regressão linear ou métodos mínimos quadrados. Eu produzo uma equação de reta. E essa equação de reta, pessoal, ela relaciona a minha absorvância com o meu comprimento de onda, com a minha concentração. Perceberam? Está aqui a relação. Aí você pode fazer de duas formas. Ou você faz regra de 3, que é a regressão linear. A partir do momento que você sabe, por exemplo, que a concentração A2 dá absorvância X, a concentração desconhecida vai dar absorvância Y. Aí você faz uma regra de 3, mas essa não é a forma correta. A forma estatisticamente correta é você traçar uma equação de reta. Quando você traça uma equação de reta, pessoal, utilizando lá um método estatístico, mínimos quadrados, por exemplo, você vai achar um valor de A, por exemplo, pode ser 2, chutando aqui, e um valor de B, que, por exemplo, pode ser 3. Se você entenda, você traçou a equação de reta, você vai achar esses valores. Ele vai te dar esses valores quando você traça a equação de reta. Se você fizer no computador, por exemplo, ou quando você faz calculando, você também encontra valores para A e para B. Ok? Se você sabe o valor de A e de B, e eu te digo uma absorvância, por exemplo, 2, tu acha ou não acha a concentração da tua amostra desconhecida? Se tu sabe A, tu sabe B e tu sabe a absorvância, tu acha ou não acha a concentração? Isso aí. Então, quando eu faço a curva de calibração, para que eu faço a curva de calibração? Para que eu tenha uma reta, para que nessa reta eu consiga calcular uma equação de reta, e a partir dessa equação de reta, eu posso pegar 400 amostras diferentes de analitos, que sejam daquele mesmo composto, tá bom? Eu consigo determinar a concentração de todas elas. Eu só preciso ter uma curva de calibração que
pega a faixa de concentração das minhas amostras. Certo? Por que isso é possível, pessoal? Olha para a lei de Beer. Absorção é igual a absorvitividade vezes o comprimento da célula vezes a concentração. Certo? A absorvitividade, pessoal, ela é intrínseca da molécula. Então, se todos esses analitos são o mesmo analito, eu espero que a absorbância, que a absorvitividade A seja constante. A célula que eu uso vai ter o mesmo comprimento. Ou seja, eu espero também que L seja constante. Então, quais são as únicas variáveis possíveis? A concentração e a absorbância oriunda dessa concentração. Alguma dúvida, pessoal? Hein? Isso aqui é um resumão de absorção que vocês vão ver na vida. Certo? Resumão mesmo. Tem mais coisa que não vai dar tempo de ver. Certo? Mas a gente vai ficar até aqui, curva de calibração. Você quer ver a importância disso? Vocês já mexeram naquele espectrofotômetro de bioquímica que você bota a mangueirinha na amostra lá? Já fizeram toxicologia com Soranielli? Vocês mexeram com metahemoglobina, com hemoglobina? Já, pronto. O que é que você faz naquele aparelho? Não. Vamos mexer lá, não se preocupe não. Porque você mexe diferente. O que é que você faz naquele aparelho, pessoal? Você vai pegar esse aparelhozinho, vocês vão ver lá que você vai selecionar, sei lá, eu vou pegar o padrão da hemoglobina. Tem lá no aparelho, ele está dentro do aparelho, hemoglobina. Certo? Quando eu pegar esse padrão da hemoglobina, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a curva de calibração que é registrada dentro daquele aparelho para a hemoglobina. Aí quando você bota uma amostra de sangue lá dentro, que é uma amostra de concentração desconhecida, ele pega a absorbância daquela amostra de sangue, joga na equação de reta que está do padrão lá, certo? Ou seja, tu vai ter a absorbância da tua amostra. O padrão vai te dar o valor de A e o valor de B. E o sistema vai te devolver o valor da concentração de hemoglobina naquela amostra de sangue. Entenderam? Então, existem vários fotômetros que já têm os padrões internos. Esses padrões internos são o quê? São informações de curvas de calibração que já foram preparadas antes e estão guardadas dentro do aparelho. Existem outros aparelhos onde eu tenho que montar a curva de calibração. Uma notícia que eu até vou adiantar para vocês, em 5 minutos que eu tenho. As aulas práticas ainda não foram liberadas pelo município de Aracati, foram liberadas pelo governador do estado. Mas o município de Aracati ainda está vedando as aulas práticas, ou seja, não vai ter prática presencial com todo mundo. Mas vocês não vão ficar na mão. Está sendo pedido aos professores, pela instituição, que nós gravemos as aulas práticas, façamos a aula prática no laboratório gravado, e a gente exibe essa gravação para vocês em aula e explica o passo a passo. A vantagem para alguns que estejam interessados eu posso levar até 2 alunos comigo para poder fazer o experimento. Porque tem que gravar. Você vai me ajudar a gravar e vai presenciar ali no ao vivo. Depois vocês decidem quem é que quer ir. Certo? Só 2, no máximo. E fica salvo. Léo, pois é. Mas, cara, se tu quiser ir lá, bicho, tu tem moto, quiser para VJ no dia da prática, tu vai. Pronto. Vocês decidem ali, vão ser várias práticas, tá bom? Eu vou fazer várias. Vou fazer pelo menos umas 5 práticas diferentes. Todas aquelas técnicas que a gente viu, eu vou tentar fazer o máximo possível. Eu vou mexer no espectrofotômetro, eu vou gravar o espectrofotômetro funcionando. Eu vou mostrar a montagem de uma curva de calibração ao vivo, a medida no espectrofotômetro, como é que opera. Vou fazer tudo isso gravado e vou mostrar para vocês em aula. Vai dar um trabalho medonho, mas eu faço. Beleza? Então, pessoal, eu tenho mais para vocês verem. Eu vou deixar essa aula para vocês, certo? Rapidinho. Me esquecendo. A lei de Beer tem limitações, certo? Quais são essas limitações? O feixe de luz, a luz que tem que incidir sobre a amostra, ele tem que ser monocromático. Ele tem que estar no comprimento de onda específico. Eu não posso ter um feixe com vários comprimentos de ondas diferentes, porque senão não consigo utilizar a lei de Beer para calcular, certo?
Outra coisa, as amostras que são analisadas precisam ser bem diluídas, concentrações abaixo de 0,01 mol por litro. Se elas forem superior a isso, você tem perda da linearidade, você perde a reta, ela começa a ficar curva, certo? E outra limitação é que a molécula absorvente não pode estar no equilíbrio que afete a concentração. Como assim? Pega aqui o HA, o ácido fraco, por exemplo. Se a molécula tua que absorve essa aqui, quando tu for preparar a curva de calibração, como é que tu faz? Tu não faz aumentando a concentração? Tipo, HA mais 1, HA, HA mais 1, HA mais 2. Não é assim que você faz? O que vai acontecer? Não é equilíbrio químico? O que acontece toda vez que aumenta a concentração de HA? Você não tem um deslocamento do equilíbrio? Não é não? E quanto maior a concentração de HA, maior o deslocamento do equilíbrio. Então você não vai ter uma reta. Você vai ter uma curva. Porque você não tem um equilíbrio constante. Por quê? Porque o teu grupo cromóforo, ele está no equilíbrio que afeta a concentração dele. Existem técnicas que você usa para mascarar isso aí, para evitar que isso aconteça. Mas eu vou abordar isso aí se tiver numa disciplina que seja específica de instrumentação. Isso não é muito a detalhe, tá bom? Aqui eu estou fazendo um apanhado geral com vocês do que é absorcer e como usar no básico da técnica. Beleza? O que é que não vai dar tempo de a gente ver? Eu já esperava que não fosse dar. Emissão atômica. É outro tipo de detector, é outro tipo de técnica. Vocês não vão ver isso no curso de farmácia? Vão. Se vocês não virem agora, vocês vão ver em controle de qualidade. O professor sou eu. Certo? Então, eu fico tranquilo em não conseguir passar esse conteúdo agora para vocês. Certo? Mas está no slide. E esse slide, pessoal, ele está todo escrito. Então, você consegue estudar por ele, mesmo sem eu falar. E óbvio que eu não vou cobrar emissão atômica na prova. Certo? Não vou cobrar emissão, mas ainda tinha tudo isso aqui para ver. Beleza? Então não vai dar tempo de ver isso em 3 minutos. Ou seja, esse conteúdo vai para vocês de absorção atômica até a parte de lei de Beer. Certo? Então é isso aí. Depois a gente combina no grupo lá, e também não vai ser agora, tá bom? Se eu for gravar essas aulas práticas, vai ser lá para mais na frente. Certo? Daqui umas 2 semanas, 3 semanas. Ok. Então, pessoal, o Bruno não esquece de postar as aulas, senão vai ficar muito conteúdo acumulado. Eu vou postar amanhã, Samara. Sem falta, viu? Faça um favor para mim, me cobre.